Bom dia, pessoal. Nós vamos dar continuidade, né? Na aula passada nós vimos gráficos de uma função. Depois de gráficos de função, vinha a parte de características de uma função, só que nós havíamos combinado, né, antes da paralisação, né, antes desse isolamento, nós dividimos a sala em equipes e cada equipe ficou responsável por apresentar uma parte das características da função. Então, nós vamos manter assim, no retorno das aulas, cada equipe vai apresentar sobre a função bijetora, injetora sobre ejetora, par e ímpar, tá certo? Então, a gente vai manter o nosso combinado, tá ok? Então, a gente vai iniciar hoje a função composta que está lá na página 52 da nossa apostila, tá ok? Hoje nós vamos ver aqui o que é uma função composta e como que nós achamos a função composta, tá certo, pessoal? Então, olha só, pessoal, eu trouxe aqui uma foto, né, um recorte de uma fotografia aí de uma calculadora HP programável, só para mostrar para vocês a aplicabilidade da função composta. Então, por exemplo, você pode determinar o valor do cosseno de um ângulo digitando o valor do ângulo e apertando em cima do cosseno. Quando você quer mais informações sobre isso, mais tarde no terceiro ano do ensino médio, você vai aprender a calcular as funções inversas. Então, veja, você não precisa dar mais de um comando para determinar uma função inversa. Existe uma tecla que você aperta e ela vai te dar diretamente o resultado. Então, o que acontece? A função composta nada mais é do que uma composição de duas ou mais funções. É como se você encurtasse o caminho para chegar naquilo que você quer. Vamos ver aqui através de um exercício. Então, vamos lá. Vamos ver aqui um exercício prático para ver se fica um pouco mais claro para vocês. Dadas as funções f de a em b e a função g de b em c, nós denominamos função composta de f e de g a função h, que é h de a em c, tal que o h de x ele é igual ao g de f de x ou GOF. GOF quer dizer g composta de f de x. Então, vamos tentar explicar o que está escrito aqui. Aqui está dizendo o seguinte, pessoal, que para achar, eu estou aqui no ponto A e eu quero chegar lá no ponto C, no conjunto C, eu posso utilizar o seguinte caminho. Vamos usar um número para fazer esse caminho. Vamos imaginar aqui o número 2. Então, o meu conjunto A é formado pelo número 2. Então, eu utilizo a função f de x para chegar no conjunto B. Bom, qual é a função f de x? A função f de x, ela é 2x mais 1. Então, eu vou substituir pelo 2. Então, vai ficar 2 vezes 2, 4, mais 1. Então, eu descobri aqui que o meu f de 2 vale 5. Então, o 2, ele liga com o 5. Agora, para chegar no conjunto C, eu tenho que passar pela função g. Então, eu pego a função g. Quem é a função g? X menos 5. Então, g de x, g de 5, né? É só eu substituir por 5. Então, g de 5 é igual a 5 menos 5. Achei aqui que g de 5 vale 0. Então, está aqui, 0. Então, eu consegui sair do conjunto A e chegar no conjunto C utilizando essas duas funções. Tudo bem? O que a função composta faz? A função composta, ela encurta esse caminho. Nós fomos de A até B, de B até C, certo? Utilizando duas funções. Só que eu posso ir de A até C por outro caminho, eu posso ir direto de A até C. Só que daí eu vou precisar utilizar uma outra função que eu não tenho aqui, que é a função H. Eu não tenho essa função, tá? Então, esse caminho, esse encurtamento de caminho aqui, nós chamamos de função composta. O que quer dizer? Que é uma composição dessas duas funções. Então, em vez de eu sair do x, passar pelo f, depois passar pelo g, eu posso ir direto
do conjunto A até o conjunto C utilizando uma outra função. Essa outra função é chamada função composta. O problema é como que eu acho essa função composta. Então, olha só. Eu quero sair da... Então, o que nós fizemos aqui? O 2 é o x, certo? Nós colocamos dentro do f de x. Achamos o 5, então nós colocamos... Então, aqui, o b, ele virou o conjunto, é o f de x. Depois, nós pegamos o f de x e colocamos dentro do g. Foi isso que nós fizemos. Então, eu posso escrever assim, ó, que nós pegamos o f e colocamos dentro do g. Então, na verdade, esse caminho virou isso aqui, ó, g de f de x. Nós colocamos o x dentro do f e o f dentro do g. Foi isso que nós fizemos agora, tá certo? Então, todo esse percurso é chamado função composta. Então, o h de x nada mais é do que o x dentro do f e o f dentro do g. Então, é isso que nós vamos fazer agora, tá certo? Nós vamos colocar a função f dentro da função g. Então, veja, como é que nós vamos fazer isso? Então, vamos lá. H de x. Bom, eu tenho que colocar a função f dentro da função g. Então, eu tenho que copiar a minha função g. Quem é a função g? X menos 5. Essa é a função g. Eu vou ter que colocar o quê? Eu vou ter que colocar o f dentro do g, sempre no lugar do x. Então, aqui dentro, você vai ter que colocar o f de x. Mas quem é o f de x? Olha só, se você olhar lá em cima, você sabe quanto que vale o f de x. O f de x vale 2x mais 1. Então, você vai colocar 2x mais 1 no lugar do x. Então, você está colocando o f de x dentro do g e copia o 5 aqui, que é o restante da função g. Aí, você junta os semelhantes, né? 2x menos 4. Então, você achou a função h. Você achou a função composta. Quer ver? Vamos fazer um teste? Então, veja, para chegar no zero, nós pegamos o 2, colocamos no f de x, achamos o 5. Pegamos o 5, colocamos dentro do g e achamos o zero. Veja, vamos ver agora se dá o mesmo resultado se nós formos de A até C. Quanto que vale o valor do x no conjunto A? 2. Então, vamos só fazer uma prova real aqui, ó, 2. Vamos ver se nós conseguimos chegar direto no C. Então, você substitui o x por 2. 2 vezes 2, 4. 4 menos 4, 0. Então, veja, você consegue sair do conjunto A, chegar no conjunto C, passando por B, só que daí você vai ter que fazer duas fórmulas, aplicar duas vezes, né, a função, ou você pode sair do A e chegar no C utilizando a função composta. Tá? Então, nós provamos aqui que você, tendo a função composta, você chega no mesmo lugar de uma forma muito mais simples. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, eu trouxe aqui agora para vocês como achar e resolver uma função composta, tá? É o exercício número 1 da página 53. Não cabe ali na apostila, então é importante que vocês façam no caderno esse exercício. Tá? Então, aqui eu escolhi a letra A e escolhi a letra F. Tá? A letra A é uma função composta de f de g de x e a letra F é uma função composta g de f de 3. Tem um valor numérico, só para vocês verem como é que a gente resolve. Então, nesse exercício, foi dado que tanto a função f como a função g, elas são de R em R. Tá? Isso quer dizer que ela aceita qualquer número natural, qualquer número real, tá certo? Tanto para domínio como para imagem. E ele deu as duas funções, f de x e deu a função g de x. Então, com isso, eu consigo calcular a minha função aqui, f de g de x. Como é que eu resolvo isso? Então, veja, aqui você tem que colocar a função g dentro da função f.
certo? Então, você precisa copiar a função f. Então, vou copiar a função f, x menos 2. Eu tenho que colocar no lugar do x, eu tenho que escrever aqui a função, tenho que colocar aqui dentro a função f, a função g. Então, aqui dentro eu tenho que colocar a função g. Quem é a função g? A função g é exatamente aqui, ó, x ao quadrado mais x. Então, eu vou colocar x ao quadrado mais x. Se você achar necessário em algumas situações, você pode pôr o parênteses. E copia o restante da função f, menos 2. Então, aqui você tem o f de g de x. É a função composta aqui, você colocou o g dentro da função f. Não tem semelhantes para você juntar aqui, né? Então, acabou o exercício. Essa é a função composta f de g de x. Tudo bem? Na letra F, ele pede para você calcular o g de f de 3. Então, aqui você tem que colocar o f de 3, você tem que colocar dentro da função g. Só que aqui foi dado um valor numérico. Se foi dado um valor numérico, você consegue calcular esse valor numérico. Então, eu vou calcular primeiro quanto que vale o f de 3, porque é um número, então você consegue calcular o valor. Então, você vai colocar o 3 dentro da função f. Então, você copia aqui a função f, x menos 2. E você vai colocar o 3 dentro da função f, sempre no lugar do x. Então, vai ficar f de 3 igual a 3 menos 2. Então, f de 3 é igual a 1. Pronto, achei o meu f de 3. O que a função composta ela pede? Ela pede para você colocar o f de 3 dentro da função g. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos colocar o f de 3 dentro da função g. Então, você precisa copiar a função g, x ao quadrado mais x. E você agora vai colocar o f de 3, que vale 1, na função g. Então, é isso que nós vamos fazer agora, ó. Então, no lugar do x, você vai colocar o f de 3, que vale 1. Então, vai ficar 1 ao quadrado mais 1. Então, nós temos aqui que a função composta g de f de 3, ela vale 1 mais 1. Então, a minha função composta g de f de 3, ela vale 2. Então, tá aí a minha função composta com o valor numérico. Tudo bem até aqui? Então, eu trouxe aqui agora um exercício da página 52 para que a gente veja isso dentro de um contexto de um problema, tá certo? Então, olha só, página 52 da nossa apostila. Diz lá, o dono de um hotel com 200 quartos estimou que o número médio diário X de quartos ocupados para um preço P da diária em reais é dado por X, F de P, igual a 200 menos 0,4 vezes P. E um custo médio, C, representado pela função G de X, igual a 1.500 mais 30 vezes X. Então, aqui nesse exercício, ele deu duas funções, certo? Ele deu a função F de P, que ela relaciona o preço com o número de quartos, e ele deu a função g de x, que é a função que relaciona o custo com o número de quartos. Na letra A, ele pede assim, quando o preço da diária é R$250, ele pergunta qual é o número de quartos. Então, veja só, a única função que eu tenho aqui que relaciona preço com o número de quartos é o FP. Então, f de P é igual a 200 menos 0,4 vezes P, tá? Então, o preço é R$250, então eu substituo por R$250. Então, fica 200 menos 0,4 vezes 250. Então, aqui eu tenho que quando a diária for R$250, eu vou ter 100 quartos ocupados. Resolvendo todas essas operações,
eu tenho 100 quartos. Já na letra B, ele pergunta para vocês qual é o custo diário, sabendo que esse hotel tem 100 quartos ocupados. Então, a função que relaciona o custo com quantidade de quartos é a G de X. Então, você pega lá, G de X é igual a 1.500 mais 30x. Substitui o x pela quantidade de quartos, porque o x representa a quantidade de quartos. Então, fica 1.500 mais 30 vezes 100, tá? Resolvendo essas operações, nós vamos ter que, quando eu tenho 100 quartos ocupados, esse dono de hotel vai ter um custo de R$ 4.500, tudo bem? Aqui na letra C, ele pede só para você fazer uma análise da letra A e da letra B. Ele fala assim, qual é o custo diário do hotel quando o preço da diária é de R$ 250? Veja, o que nós temos aqui? Nós sabemos que quando a diária custa R$ 250, nós sabemos que o hotel vai ter 100 quartos ocupados. É isso que nós sabemos aí através da letra A, certo? 100 quartos ocupados. Se eu tenho 100 quartos ocupados, o custo vai ser de R$ 4.500. Então, é isso que ele está perguntando. Qual que vai ser o custo? R$ 4.500. Essa é a nossa resposta da letra C, tá ok? Já aqui na nossa letra D, ele pede, obtenha a função H que relaciona o custo médio diário entre, tá? O custo médio diário e o preço da diária. Então, ele quer que você crie, né, que você estabeleça uma função H que relaciona essas duas. Então, o que ele quer que você faça é que você determine a função composta, relacionando o custo com o preço. Então, veja, nós sabemos que o custo é G de X, certo? Nós sabemos que o custo é G de X, tá? E o custo, ele é 1.500 mais 30 vezes X. Ele quer que você relacione o custo com o preço. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que colocar o preço dentro do nosso custo. Então, como é que vai ficar isso? Vai ficar 1.500 mais 30, que multiplica a função do preço. Qual é a função do preço? Tá? Vamos abrir um parênteses, é 200 menos 0,4p, fecha lá, tá certo? Vamos fazer mais para cá, que ficou muito apertadinho ali. Então, eu sei aqui que a minha função do custo em função do preço vai ficar 1.500, mais faço a distributiva aqui, ó, tá? Faço a distributiva, vai ficar 6.000 menos 12p. Juntando aí os semelhantes, então eu tenho aqui minha função composta, vai ficar 7.500 menos 12p. Então, eu tenho aqui agora a minha função do custo e a função H, né, que relaciona o custo e o preço. Tá? Então, o que essa função aqui quer dizer? Ela quer dizer o seguinte, que eu poderia ter calculado o custo, tá? Somente com essa função composta. Eu não precisaria ter passado pela letra A, passado pela letra B para determinar o custo. Eu poderia ter utilizado uma função composta para chegar no resultado. Tudo bem até aqui? Então, tá aí o exercício da página 52. Eu trouxe aqui para vocês uns exercícios para vocês praticarem, certo? Então, eu peço para vocês resolverem o exercício número 1, o número 2, 3, 4 e 7, que estão lá na página 53, tá certo?
é importante que vocês resolvam para poder praticar isso que nós vimos, tá ok? Depois desse slide, eu trouxe para vocês aqui o gabarito dos exercícios da aula anterior. Então, vocês deem uma olhada, se vocês tiverem alguma dúvida, daí vocês podem me procurar, tá ok? Dá uma olhadinha aqui. Então, aqui tem o gabarito dos exercícios da aula anterior, né, que é da página 44 e 45. Então, vocês deem uma olhada, se tiver alguma coisa que vocês não entenderam, vocês podem estar me procurando, tá certo? Então, aqui tem o exercício 1 e 2. E aqui eu trouxe para vocês o exercício número 3, tá certo? Então, aqui está o gabarito do exercício número 4, que era para determinar o domínio e a conjunto imagem de cada uma dessas funções. Então, veja, se você tiver alguma dúvida, você pode me procurar, tá, pessoal? Lá pelo WhatsApp, você pode me procurar no Google Classroom, tá? Não fique com dúvidas, vão perguntando, a cada aula eu vou passar exercícios, é importante que você vá tirando as suas dúvidas, tá certo? No dia 17, nós faremos uma aula online, eu vou estar passando na próxima aula as direções de como vai ser feito isso, tá? Mas só para vocês já irem se organizando, dia 17 é uma sexta-feira, tá ok? Então, bom estudo para vocês, qualquer coisa eu estou aqui à disposição para tirar dúvidas que vocês tenham, tá ok? Até mais!